Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? Não é força física, não é sorte, não é riqueza. O segredo está na base sobre a qual elas construíram a vida. A Bíblia declara, em Mateus 7, 24, 25, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui está o princípio eterno. Quando Deus é a sua base, você nunca cai. Napoleon Hill afirmava, o ponto de partida de toda conquista é um propósito definido. Mas o que pode ser mais definido do que ter Deus como alicerce da sua vida? Um propósito que não vacila, não muda com as estações, não se abala com crises. Tudo o que é construído sobre a areia da vaidade, do dinheiro ou da opinião dos outros, está condenado a ruir. Mas quem se firma em Deus permanece, não importa a tempestade. Olhe para Davi. Antes de enfrentar Golias, sua confiança não estava em armaduras, nem em estratégias humanas. Ele disse, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Foi essa base que derrubou o gigante. Davi não venceu porque era mais forte, mas porque estava firmado em Deus. E aqui está algo que o mundo não entende. Cair não depende da força do vento, mas da fraqueza da fundação. Quem coloca a vida em coisas passageiras está sempre vulnerável. Mas quem faz de Deus a sua rocha, encontra estabilidade até no meio da tormenta. Napoleon Hill escreveu que uma mente dominada pelo medo nunca pode alcançar a vitória. Que é justamente a base em Deus que elimina o medo. Porque quando você sabe que está apoiado no eterno, não teme o temporário. Quando confia na rocha, não se desespera com a tempestade. É por isso que pessoas firmadas em Deus transmitem paz mesmo em cenários de caos. Agora reflita. Onde você tem construído sua vida? Se a sua base tem sido pessoas, elas podem falhar. Se a sua base tem sido dinheiro, ele pode acabar. Se a sua base tem sido reconhecimento, ele pode desaparecer. Mas se a sua base é Deus, nada pode derrubar você. E aqui está o segredo da prosperidade verdadeira. Não começa no bolso, mas no coração. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa na mente. A Bíblia nos mostra que ela começa na base. Quando Deus é o fundamento, até as perdas se transformam em vitórias, porque nada consegue arrancar a paz de quem está firmado nele. Talvez hoje você esteja enfrentando ventos fortes. Talvez sua vida pareça um prédio balançando. Mas ainda, dá tempo de reforçar a fundação. Ainda dá tempo de tirar os pés da areia e colocá-los sobre a rocha. Essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Não é construir mais alto, é construir mais firme. Escreva nos comentários. Minha base é Deus. Essa é a sua declaração de fé hoje. Não apenas palavras, mas um compromisso de que sua vida está firmada na rocha que nunca se abala. A vida é feita de ventos inesperados. Crises financeiras, traições, doenças, perdas. Todos nós enfrentamos tempestades. Mas o que diferencia quem permanece de pé de quem desmorona não é a intensidade da tempestade, e sim a qualidade da fundação. E não existe fundação mais firme do que Deus. Isaías 28:16 nos lembra. Eis que eu ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Essa pedra é Cristo. Ele é o alicerce inabalável. Quem firma a vida nessa base pode até tremer, mas não cai. Pode até se entristecer, mas não é destruído. Pode até perder batalhas, mas não perde a guerra. Napoleon Hill dizia, a vitória sempre é possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. Mas quem não tem base em Deus, desiste facilmente, porque luta com as próprias forças. Quem está firmado em Deus continua porque não luta sozinho. A força não vem apenas da mente, vem do espírito. A determinação não nasce só do desejo, mas da confiança no eterno. Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na casa de Potifar, esquecido no cárcere. Qualquer um teria desmoronado. Mas José estava firmado em Deus. E porque a base dele era firme, cada queda aparente era apenas degrau para a elevação. Da prisão, foi colocado no trono. Esse é o poder de uma base inabalável. Até o que parece derrota vira promoção. E aqui está o que muitos não entendem. Prosperidade não é ausência de problemas, é firmeza em meio aos problemas. Pessoas com base em Deus podem perder bens, podem perder posições, mas nunca perdem a essência. Porque tudo que se constrói sobre ele é restaurado, multiplicado e sustentado. Napoleon Hill escreveu que
A mente só alcança o sucesso quando está em harmonia com leis universais. E a maior lei universal é esta: tudo que não tem fundamento em Deus é instável. Pode parecer brilhante por um tempo, mas cedo ou tarde desmorona. É por isso que tantas pessoas que parecem bem-sucedidas se veem vazias, ansiosas, infelizes. Elas construíram alto, mas não construíram firme. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você tentou edificar algo e viu ruir porque a base não estava em Deus? Um relacionamento, um projeto, um negócio, um sonho. Não foi falta de esforço, foi falta de fundação. É por isso que hoje você precisa decidir. Não quero apenas conquistar, quero permanecer. Não quero apenas começar, quero terminar. E isso só é possível se Deus for a base. E atenção, ter Deus como base não significa não cair nunca, mas significa que quando tropeçar, não ficará no chão. Salmo 37:24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse é o segredo que mantém homens e mulheres de fé firmes, mesmo em meio a perdas e fracassos temporários. Declare nos comentários: eu estou firmado em Deus. Essa é a senha espiritual desta parte. Uma declaração de confiança de que sua vida não depende de areia movediça, mas da rocha eterna. Ter Deus como base não é apenas uma escolha espiritual, é também a decisão mais prática que alguém pode tomar. Porque quando a fundação é firme, todas as áreas da vida se sustentam. Família, carreira, finanças, saúde, propósito. Tudo encontra equilíbrio quando está apoiado sobre a rocha eterna. Salmo 62:6 diz: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Perceba, não é a rocha do dinheiro, não é a rocha do status, não é a rocha da opinião dos outros. É a rocha de Deus. Quem se apoia nela pode enfrentar pressões enormes e ainda assim continuar. De pé, Napoleon Hill ensinava que a força e o crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta. Mas o esforço sem uma base sólida é desgaste. É como correr em uma esteira. Muito movimento, nenhum progresso. O esforço apoiado em Deus, porém, gera crescimento real, porque cada passo tem direção e propósito. Você não corre em círculos, você caminha para frente. Veja a vida de Daniel e seus amigos. Em uma terra estrangeira, cercados de tentações e pressões, eles permaneceram firmes porque sua base não estava no sistema da Babilônia, mas em Deus. O resultado? Foram promovidos, reconhecidos e preservados, mesmo em meio a ameaças de morte. Isso nos mostra que a base em Deus não apenas protege, mas promove. E é aqui que muitos erram. Tentam prosperar sem base. Constroem prédios altos sem fundação. Compram, conquistam, aparecem. Mas por dentro estão frágeis. Qualquer vento derruba. É por isso que vemos tanta gente que tem fama, mas não tem paz. Que tem riqueza, mas não tem propósito. Que tem seguidores, mas não tem sentido. Sem Deus como base, tudo é areia. Napoleon Hill afirmava que ninguém pode ter sucesso genuíno sem ter uma base de caráter e integridade. A Bíblia vai além. Caráter e integridade verdadeiros só existem quando nascem em Deus. Não. É sobre ser perfeito. É sobre estar firmado na fonte certa. Essa base molda escolhas, define prioridades e guia decisões que constroem prosperidade duradoura. E não se trata apenas de resistir a crises, mas de viver uma vida que inspira outros. Quando sua base é Deus, sua família percebe. Seus filhos crescem vendo estabilidade. Seus amigos veem constância. Seus colegas de trabalho notam firmeza. Sua vida se torna um testemunho silencioso de que existe um alicerce mais forte que qualquer estrutura humana. Por isso, se você deseja prosperidade real, comece pela base. Antes de sonhar alto, fortaleça o fundamento. Antes de buscar resultados, busque consistência em Deus, porque a altura da sua vida depende da profundidade da sua fundação. Quanto mais profundo em Deus, mais alto você pode crescer sem cair. Escreva nos comentários: minha base é Deus. Esse é o pacto que você precisa reforçar hoje. Não apenas com palavras, mas com decisões que mostram em quem você realmente está firmado. Chegamos ao fechamento de uma verdade eterna. Se Deus for a sua base, você nunca cai. Isso não significa que não haverá tropeços, mas significa que nenhuma queda será definitiva. A diferença entre quem desiste e quem vence está no fundamento. Quem está firmado em Deus pode ser abalado, mas não é destruído. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o retrato de alguém cuja base está em Deus. Ele sabia que as tempestades viriam, mas também sabia que estava seguro na rocha eterna. Napoleon Hill dizia: nenhum homem pode ser derrotado até que ele aceite a derrota como realidade. Quando sua base é Deus,
Você nunca aceita a derrota como final. Você entende que fracassos são apenas etapas, que perdas são apenas ajustes, que dores são apenas partes do processo. Porque a vitória final não está em circunstâncias passageiras, mas na eternidade que ele garante. Veja a vida de Paulo e Silas. Açoitados, presos, acorrentados em um cárcere escuro, eles poderiam ter se calado, mas escolheram cantar e orar. E porque sua base era Deus, as correntes caíram, as portas se abriram e até os outros prisioneiros foram libertos. Esse é o poder de estar firmado no eterno. O que deveria te aprisionar se transforma em testemunho de libertação. E aqui está a revelação. A base define o futuro. Quem constrói sobre a areia pode até levantar rápido, mas cai rápido. Quem constrói sobre a rocha pode levar mais tempo, mas permanece. Essa é a diferença entre uma vida passageira e uma vida duradoura, entre uma vitória aparente e uma vitória eterna. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de um propósito definido. Se o seu propósito for agradar pessoas, você será escravo da aprovação. Se for acumular bens, você será escravo do medo de perder. Se for status, será refém da vaidade. Mas se o seu propósito for estar firmado em Deus, você será livre. Livre para crescer, livre para prosperar, livre para permanecer. Por isso, não coloque sua esperança em bases frágeis. Não edifique sua vida em areia movediça. Faça hoje a escolha mais inteligente. Construa sobre a rocha. Faça de Deus o seu alicerce, e você verá que nenhuma tempestade será capaz de derrubar o que ele sustenta. Declare nos comentários: eu estou firmado em Deus. Essa é a sua senha espiritual. Um pacto público de que a sua vida não se baseia em coisas passageiras, mas no eterno. E lembre-se, quem tem Deus como base pode até enfrentar ventos fortes, mas nunca será derrubado. Porque quando a fundação é divina, a vitória é inevitável. Se Deus for sua base, você nunca cai.